Já vai, já vai, já vai. Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Toda cheia de contradições. Não tem sentido uma coisa com a outra, tá entendendo? Então, se fosse Bom dia. Hoje são 19 de maio de 2020, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse, o 18º vídeo, 18, da série é A Inteligência de Jesus. Estou aqui fazendo uma pequena série em razão de uma afirmação do psiquiatra brasileiro Augusto Cury, que está aqui neste livro. O Augusto Cury fez uma coleção com o título Análise sobre a Inteligência de Cristo. Análise da Inteligência de Cristo. E essa coleção com 5 livros. E este aqui é o 5º. Na página número 20 do livro aqui, na página número 20, o Augusto Cury escreve assim, abre aspas, a inteligência de Jesus era assombrosa, falava com os olhos e com as palavras, e ninguém resistia ao fascínio dos seus discursos. Fecha aspas aí. Estou aqui mostrando que essa afirmação do Augusto Cury não encontra apoio, ressonância, respaldo nos relatos lendários que estão nos 4 evangelhos do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. O que o Augusto Cury diz aí não encontra apoio lá, entendeu? Acerca dessa série sobre o livro do Augusto Cury, em meu vídeo anterior, A Inteligência de Jesus, número 17, recebi um comentário do internauta Edson Martins. Então veja que o Edson Martins escreve inicialmente assim, abre aspas, o Augusto Cury diz em uma de suas palestras que, aí o Edson Martins reproduziu aqui a afirmação do Augusto Cury em uma palestra, diz o Augusto Cury. Na faculdade, eu não conseguia ser um aluno comum, eu era um questionador. Nunca consegui aceitar as informações sem passar pelo crivo da minha crítica. Se você não tiver consciência crítica, não se esqueça, sua mente será sempre terra de ninguém. Nunca aceite nada passivamente. Caso contrário, o teu eu vai ter dificuldade de se tornar autor da própria história. Fecha aspas aí. O que o Augusto Cury disse aqui numa palestra, o que ele disse aí, o Augusto Cury, numa palestra, ele disse uma coisa bela, que ninguém deve aceitar passivamente as coisas. Ninguém deve ler um livro e acreditar piamente nele. Ao ler um livro, você deve procurar se ali está a verdade ou não. Então o próprio Augusto Cury, numa palestra, disse que você tem que ter uma consciência crítica. Uma consciência crítica. E é isso que eu sempre digo aqui. E o Augusto Cury escorregou na casca de banana. Ele, nesse livro aí, fez uma afirmação que não tem respaldo nos 4 evangelhos que estão no Novo Testamento. Então o Augusto Cury escorregou em sua própria casca de banana. Ele afirmou coisas que não têm correlação
com o que está nos 4 evangelhos. E estou mostrando isso aqui de uma forma bem clara. E vamos aqui a mais um trecho. Eu sempre tenho dito que o Jesus que está nos relatos lendários de Mateus, Marcos, Lucas e João era apenas um Jesus que tinha uma inteligência própria de sua época. Era um homem com a inteligência de um homem comum, no século I, na Palestina, um lugar lotado de analfabetismo, pobreza e ignorância. É isso aqui que eu estou mostrando. E hoje mais um trecho. Antes de entrar aqui, veja mais uma vez este livro aqui maravilhoso. É uma pena não viver. Uma biografia de Rubem Alves. Aqui está um livro maravilhoso. Quem gosta de estudar sobre religião, é importante ter este livro aqui. Rubem Alves, uma biografia, escrito por Gonçalo Júnior. O Rubem Alves faleceu em 2014, há 6 anos. Ele foi um brasileiro e ele foi doutor em teologia. Ele era um cristão. Ele pertenceu à Igreja Presbiteriana do Brasil. Foi pastor. Foi pastor, escritor, teólogo, psicanalista, professor universitário, etc. Então, o Rubem Alves era um cristão fervoroso. Um cristão fervoroso. Ele se formou em teologia no Brasil, nasceu em Boa Esperança, Minas Gerais. A internauta Ângela Oliveira, que sempre assiste a meus vídeos diariamente, ela conhece a cidade Boa Esperança, onde nasceu o Rubem Alves. Então, o Rubem Alves formou-se em teologia no Brasil, depois foi aos Estados Unidos, ali ele fez mestrado e depois doutorado em teologia. E ele abandonou o cristianismo, a crença cristã. Então, neste livro aqui, você encontra a vida de Rubem Alves desde o berço até sua morte. E aqui, só para você ter uma ideia, aqui na página 163 de seu livro, aqui do livro, o Rubem Alves diz assim, abre aspas, onde estava a minha inteligência? Tenho vergonha de haver acreditado no que acreditei. Mais que vergonha, o que eu sinto é raiva de mim mesmo. Eu tinha certezas. Meu caso foi mais grave que os casos de Vinícius de Moraes e Chico Buarque. Eles quase seguiram a vida religiosa, mas se curaram logo. Eu não. Joguei minha vida inteira nas ideias doidas. Fecha aspas aí. O Rubem Alves aqui, repito, doutor em teologia, que foi um cristão fervoroso, abandonou o cristianismo. Ele diz aí que ele não sabia onde estava a inteligência dele quando acreditou na doutrina cristã, ou em qualquer doutrina religiosa, mas no caso aqui, doutrina cristã. Ele pergunta a si mesmo, onde estava a minha inteligência quando acreditou naquelas ideias da doutrina do cristianismo? Ele diz em outra página que o cristianismo, a doutrina cristã, é uma doutrina fundada sobre absurdos. E ele tem razão. E ele dizia isso não para ofender a um fiel que frequenta uma igreja qualquer cristã, mas ele diz isso pela responsabilidade dele, pelo conhecimento dele e principalmente pela honestidade dele. Então vamos agora, gente, para mais um trecho em um dos evangelhos, e isso em todos os evangelhos, mais um trecho atribuído a Jesus, e vamos provar aqui facilmente que o Augusto Cury cometeu um grande erro quando diz em seu livro que a inteligência de Jesus era assombrosa. Entendeu?
Então vamos aqui a mais um trecho bíblico. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, temos aqui a ressurreição de Jesus, a lenda sobre a ressurreição de Jesus. Já fiz uma série com vários vídeos sobre essa lenda. Então vamos voltar aqui. Em Marcos, capítulo 16, Jesus, após sua ressurreição, diz aos discípulos. Isso está em Marcos, capítulo 16, versículos 14 a 18. Então, Jesus, aqui está escrito assim, veja o que Jesus diz para os discípulos. Finalmente, apareceu Jesus aos 11 discípulos. Por que não 12? Porque havia morrido o Judas Iscariotes. Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade, porque eles não acreditavam, obviamente, na ressurreição de Jesus, porque trata-se de uma lenda. E censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração. Coração, mais um erro aí atribuído a Jesus e aos discípulos, já expliquei. Porque os discípulos não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, veja agora o que Jesus diz a seus discípulos após sua ressurreição. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Veja aí o que Jesus diz aos discípulos. Vou repetir. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Fecha aspas aí. Muito bem. O Augusto Cury diz em seu livro, na página 20, que a inteligência de Jesus era assombrosa. E aí está mais uma afirmação atribuída a Jesus. Jesus diz assim, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Aí eu pergunto, essa afirmação é de uma pessoa com inteligência? Pergunto a você aí, essa afirmação é de uma pessoa inteligente? Claro que não, gente. Claro que não, e vou explicar aqui. Veja aí, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Essa afirmação não é de um cérebro inteligente, mas de um homem com a capacidade limitada à sua época, há 2000 anos, na Palestina, repito, uma região infestada de analfabetismo, pobreza e ignorância. Então, o lema do cristianismo, e aí está uma passagem atribuída a Jesus, é o de que o lema, a propaganda cristã, é a de que quem crer e for batizado em nome de Jesus será salvo. E quem não crer ou não for batizado, ou for batizado, mas quem não crer será condenado. Então veja, quem não crer em Jesus será condenado eternamente ao fogo do inferno inventado pelos cristãos. Você vê que isso é de uma loucura sem fim. Condenar eternamente ao fogo eterno de um inferno apenas uma pessoa que não crê em Jesus. Não crer, não acredita em Jesus. Apenas por isso, a pessoa vai sofrer eternamente no fogo do inferno. Você vê aí inúmeros absurdos nessa afirmação completamente hedionda, completamente ingênua, ridícula. Nenhum ser humano deveria acreditar numa afirmação dessa. Quem não crer em Jesus
será condenado eternamente ao fogo do inferno. E por que isso, gente? Por vários fatores. Principalmente o crer. O que é o crer? O que é o acreditar? Gente, o crer e o acreditar não depende da vontade de uma pessoa. Você entendeu? O crer e o acreditar, ele é involuntário. Uma pessoa não diz assim, eu vou crer em Maomé, eu vou crer em Buda, eu vou crer em Jesus. Uma pessoa normal não diz isso, porque a crença, repito, ela independe de sua vontade, ela é involuntária. É a mesma coisa de você amar, de você se apaixonar. Ninguém se apaixona e isso é um ato voluntário. Não. Ninguém diz assim, eu vou conhecer aquela mulher e vou me apaixonar por ela. Não. O apaixonar, ele independe da vontade da pessoa. Uma vizinha sua mora ao seu lado e ela diz assim para você, você não tem atração nenhuma por sua vizinha. Atração física, principalmente, você não tem. Então essa vizinha sua, ela gosta de você, ela ama você. Então ela diz para você, olhe, eu queria que você se apaixonasse por mim. Isso vai fazer você se apaixonar por ela? Nunca. Porque, repito, o apaixonar-se é involuntário. Ele não depende da vontade das pessoas. Ele surge. A paixão surge. O amor surge. A crença surge. A descrença também surge. Então, quando aqui diz que Jesus disse, quem não crer será condenado, quem não crer nele será condenado, isso é de uma ignorância sem fim, gente. Porque o crer não depende da pessoa, o gostar não depende da pessoa, o apaixonar-se não depende da pessoa, é involuntário. Para ficar mais fácil a explicação, vamos tratar aqui de uma coisa. A mão, aqui está minha mão. Minha mão. Vou fechar minha mão. Veja aí, minha mão, aqui minha mão direita está aberta. Vou fechá-la agora mesmo. Ó, fechei minha mão. Vou abri-la. Abri minha mão. Quando eu faço isso, gente, isso aqui é um ato voluntário. Depende da minha vontade. Fechar minha mão e abrir minha mão. Isso aqui é um ato voluntário. Voluntário por quê? Porque depende de minha vontade. Eu posso ficar com a mão fechada e posso também ficar com a mão aberta. Mexi aqui em músculos, músculos voluntários. Depende de minha vontade. Só que existem músculos no meu corpo que não dependem de minha vontade. São involuntários. É o caso do coração. O coração é um músculo. Jesus pensava que o coração era a sede da inteligência. Essa é a ignorância da época. Não, o coração é apenas um músculo. Então meu coração, neste momento, está batendo. Está pulsando o coração, ó. O músculo cardíaco, ó. O músculo do coração está batendo, ó. Está em movimento. Eu não posso parar meu coração. Por quê? Porque os movimentos do meu coração não dependem de mim, são involuntários, entendeu? Então, o coração está bombando o meu coração, está trabalhando aqui, mas eu não posso parar. O coração vai sempre aqui continuar batendo, por mais que eu queira ou não. Isso é involuntário. Os batimentos do meu coração, os batimentos cardíacos, não dependem de minha vontade, são batimentos involuntários. Já abrir e fechar a mão, aí são movimentos voluntários. Então, o ser humano
só pode ser responsabilizado pelos movimentos que são voluntários, que são causados por sua vontade. Então, quando Jesus diz assim: quem não crer em mim será condenado eternamente no fogo do inferno. Isso é de uma ignorância sem fim. Porque você não pode condenar uma pessoa apenas porque não crer em outra. Você não pode condenar. Porque, repito, crer em alguma coisa, crer em outra pessoa, independe da vontade da pessoa. Entendeu? Se uma pessoa não acredita em Jesus, não crê em Jesus, é porque essa pessoa não tem elementos para crer em Jesus. Ela não pode ser forçada a crer em Jesus. Ela não pode ser forçada a crer em Maomé. Ela não pode ser forçada a crer em Buda. Ela não pode ser forçada a crer em Confúcio. E por aí vai. Entendeu, gente? Então, quando essa afirmação está aí, Jesus dizendo: quem não crer em mim, ou melhor dizendo, quem não crê em mim, será condenado eternamente no fogo do inferno. Quem diz isso não tem inteligência alguma. É uma afirmação ignorante de uma época ignorante. Apenas isso. Uma pessoa inteligente não diz isso. Por exemplo, eu tenho um filho. Aí eu digo: meu filho, você crê em mim? Você acredita no que eu digo? Eu não posso falar isso para o meu filho. Meu filho, eu creio nisso. E você também crê nisso? Então, se você não crê, meu filho, você vai ter que acreditar nisso. Não posso. Porque eu já disse, o acreditar e o crer não depende da vontade da pessoa. Eu não digo assim, eu disse: eu vou crer amanhã em lobisomem. Isso é impossível. Ninguém pode dizer isso, que vai crer em alguma coisa amanhã, ou agora mesmo. Porque o crer, ele vem de forma não espontânea. É a mesma coisa de apaixonar-se. Uma mulher diz para você: apaixone-se por mim. Isso é impossível. Porque a paixão, ela vem involuntariamente. Não depende de sua vontade, nem da minha. Você tem aí em seu meio inúmeras pessoas, mulheres, aí você conhece, que para você são mulheres insuportáveis. Um exemplo. Então, se você tem ojeriza, se você tem nojo de alguma mulher, por exemplo, aí de sua rua, jamais você se apaixonaria por ela. Então você não diria em relação a essa mulher assim: eu vou me apaixonar por essa mulher amanhã. Isso é impossível. Por quê? Porque o apaixonar-se não depende da vontade da pessoa. Então, se não depende da vontade da pessoa, então uma pessoa não pode ser punida por não se apaixonar por uma mulher. Assim também, uma pessoa não pode ser punida por não acreditar em Jesus. Uma pessoa não pode ser punida por não acreditar em Maomé. Ninguém deve ser punido por não acreditar. E essa loucura está aí no Novo Testamento. Quando Jesus diz: quem não crer em mim, será condenado eternamente no fogo do inferno. Quem afirmou isso aí não tem inteligência alguma. É por isso que eu digo que o Augusto Cury, ele escorrega na casca de banana quando ele diz que a inteligência de Jesus era assombrosa. Uma pessoa que diz: quem não crê em mim será condenado, uma pessoa dessa não é inteligente, porque ela não entende o que é o crer, ela não entende o que é o acreditar. Repito, ninguém pode ser obrigado a crer, ninguém pode ser obrigado a acreditar, ninguém pode ser obrigado a se apaixonar, ninguém pode ser obrigado a fazer isso, porque não depende da vontade da pessoa. Outra coisa diferente, por exemplo, é quando uma vizinha sua, ela pede assim: Léo Marcolino, Edson Martins, por favor, eu estou doente, não tenho como me levantar agora aqui e caminhar bastante, não posso. Então, Edson Martins, por favor,
Dá para você ir ali à padaria, comprar 6 pães de sal e pães de queijo, porque eu quero tomar um cafezinho, não posso caminhar, você pode fazer isso por mim, Edson Martins? O Edson Martins pode, porque isso depende da vontade dele. Ir a uma farmácia depende da vontade do Edson Martins. Aí ele vai à padaria, compra os pães de queijo, pães de sal e traz para a sua vizinha. Agora, se a vizinha do Edson Martins disser assim: Edson Martins, eu amo você, estou loucamente apaixonada por você, eu queria que você se apaixonasse por mim. Isso é impossível, porque o Edson Martins se apaixonar por aquela mulher não depende da vontade dele. Então ele não pode ser condenado por não se apaixonar por aquela mulher, porque independe da vontade dele. A mesma coisa é a crença, é um mero acreditar. Você não pode ser obrigado a crer em Jesus, porque isso independe de você. Você não tem culpa alguma por não acreditar em Jesus. Você não tem culpa alguma por não acreditar em Maomé, porque o acreditar e o crer independem da vontade da pessoa. E uma pessoa não pode ser punida por não ter vontade. Entendeu, gente? Entendeu? É diferente. Então, quando Jesus diz: quem não crer em mim será condenado eternamente no fogo do inferno. Isso é de uma ignorância sem fim, porque ninguém é obrigado a crer. E outra coisa aí, quando Jesus diz: quem não crê em mim será condenado eternamente no fogo do inferno, quando ele diz isso, também aí, essa pessoa que escreveu isso aí, que falou isso aí, não tem o mínimo conhecimento de justiça. Não sabe diferenciar o que é um ato grave de um ato não grave. Entendeu? No nosso direito penal, por exemplo, você tem o crime de homicídio, que é matar alguém, e tem o crime de furto, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Isso aí é o crime de furto. Então você tem homicídio e furto. Qual é o crime mais grave? Claro que é o homicídio, porque aí você vai subtrair uma vida de alguém, tirar a vida de alguém. Furto é simples, você apenas leva um bem de alguém, e sem ferir a alguém. Isso é furto. Então você vê que o homicídio é muito mais grave do que o furto. É por isso que no Código Penal, a pena para o crime de homicídio é uma pena alta. A mínima para homicídio simples é de 6 anos. E para homicídio qualificado é de 12 anos. E para furto é a mixaria a pena. A pena para o crime de furto é bem pequenininha. Por quê? Porque o crime de homicídio é mais grave. Crime mais grave, pena mais alta. Crime leve, pena leve. Isso aí é a ciência penal. Certo? Então, quando Jesus diz assim, isso aí é atribuído a Jesus: quem não crê em mim será condenado eternamente no fogo do inferno. Veja que loucura. A pessoa é condenada porque não crê em Jesus. Ela não crê em Jesus. Quando ela não crê em Jesus, ela não crê em Maomé, ela não pode ser responsabilizada, a pessoa, porque já disse que o crer e o acreditar independem da vontade da pessoa. Surge de forma espontânea e não de forma voluntária. Além disso, veja a pena aí. A pessoa, apenas porque não crê em Jesus, apenas porque não crê em Maomé, a pessoa vai sofrer para o resto de sua vida espiritual. Veja a loucura. Depois da morte, a pessoa vai viver eternamente sofrendo no fogo do inferno. Quem colocou uma punição dessa não tem juízo algum, não tem inteligência alguma. Então Jesus diz: quem não crê em mim será condenado eternamente no fogo do inferno. Tudo errado, gente. Uma afirmação completamente ingênua, completamente hedionda
e uma afirmação que prova que quem a afirmou, não tem conhecimento algum sobre o que é o crer e o que é o acreditar. E também não tem conhecimento algum sobre crimes e punições. Não tem conhecimento algum. Não tem conhecimento de que crimes mais sérios precisam de penas mais fortes e crimes menos sérios, crimes mais leves, necessitam de penas mais leves. Mas aí não. Na ótica do cristianismo, e aí Jesus dizendo, quem não crê nele será condenado eternamente no fogo do inferno. Isso é loucura. É loucura total. Porque ninguém comanda o crer, ninguém comanda o acreditar. Estão aí os exemplos que eu dei. É por isso que o Rubem Alves, que era especialista em Bíblia, doutor em teologia, fez doutorado e mestrado em teologia nos Estados Unidos, é por isso que ele deixou a doutrina cristã, ele deixou o cristianismo. E ele diz aí, onde estava a inteligência dele quando acreditou nas doutrinas do cristianismo? Ele mesmo diz isso aí no livro. Onde estava a inteligência dele quando acreditou nessas ideias idiotas, como ele diz aí, lamentavelmente? Essa é a verdade, gente. Resumindo, mais uma prova de que o Augusto Cury falou bobagem quando disse que a inteligência de Jesus era assombrosa. Um homem, uma pessoa comum, qualquer pessoa que diz que quem não crê nele ou nela vai ser condenado, uma pessoa dessa não tem um pingo de inteligência, porque você não pode obrigar, exigir que uma pessoa acredite em você, que uma pessoa creia em você. Não pode, porque isso não depende da vontade da pessoa, o crer e o acreditar. Portanto, aí mais um vídeo e muito obrigado.